Olá, meus amigos do programa Conexão Itajaçu, sejam bem-vindos para mais uma edição especial. No programa de hoje eu recebo com muita alegria, mas muita alegria e satisfação, um amigo que eu tenho de longa data e agradeço ele por sempre estar com a gente ativamente, o que me deu impulso, o que me deu incentivos para permanecer com esse programa. Estou falando de uma pessoa que eu tenho muito carinho, bem conhecida aqui na região da Anfre, em Santa Catarina, e que contribuiu muito e ainda continua contribuindo para a nossa Univale, Universidade do Vale do Itajaí. Estou falando dele, do ex-reitor e escritor. Para mim é uma surpresa, fiquei muito feliz em ser agraciado com uma dedicatória do livro do nosso amigo José Roberto Provese, com o livro intitulado A Gestão de um Sonho. Eu estou com ele no programa de hoje, nesse belíssimo cenário aqui em Itajaí, verão brasileiro, e você, como sempre, é o nosso convidado especial. Por isso, fique com a gente. O programa Conexão Itajaçu tem um apoio e patrocínio da Portonave, www.portonave.com.br, Univale, www.univale.br, Anfre, Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, aqui no rodapé do vídeo, o site da Anfre, dalpet.com.br, seu amigo felino canino sempre saudável. E eu quero mandar um abraço especial aos meus colaboradores, lá da OCT Assessoria Contábil, também da Procave e, claro, da Credfoz. O Centro Educacional Construindo Saber tem mais uma ótima oportunidade para você. Estou falando do International School Experience Guide, soluções bilíngues para a sua escola. Aqui no rodapé do vídeo você tem as informações para aprender a falar inglês de qualidade. Aonde? No Centro Educacional Construindo Saber. Muito bem, meus amigos do programa Conexão Itajaçu, estamos aqui de volta à Praça Vidal Ramos, Marco Zero de Itajaí, onde tudo iniciou na sua trajetória aí de administração municipal. Itajaí, que é um nome forte na região da Anfre, em Santa Catarina, e esse cenário é muito bonito porque demonstra, né, onde a gente pode ficar em contato com a natureza. Temos aqui o complexo portuário, a história de Itajaí permeia aqui por essa região onde estamos. Mas, como eu disse na abertura do programa, para mim é uma imensa satisfação poder receber ele hoje aqui no programa, o ex-reitor e escritor José Roberto Provese, que foi reitor da nossa magnífica Univale no período de 2002 a 2010, ou seja, 8 anos, né? Foi de 2002 a 2010, foi reconduzido para ser novamente o reitor dessa instituição. Hoje ele continua na labuta ainda, mestre em educação, é assim, não para nunca, né? E quando ele pode bater de frente com aquilo que ele sabe fazer muito bem também, está aqui o resultado, né? Um livro intitulado A Gestão de um Sonho, da crise rumo à excelência, um reitor à frente de seu maior desafio. Ele, olhando aqui o material institucional que eu recebi, o próprio ex-reitor José Roberto Provese enfoca que esta obra literária não tem um caráter institucional, mas ela permeia aí a trajetória de vida dele, como chegou a ser reitor. Todo o desafio dele é a trajetória da vida e na área da educação, seja no Brasil e também no exterior. Reitor por 2 vezes e agora escritor. Estou feliz com a dedicatória que o senhor fez para nós aqui, para minha pessoa, fico feliz. E como eu disse, o senhor foi uma pessoa muito importante para nós mantermos o programa aqui, poder elevar ao público o que de fato a gente tem de mais belo em termos de notícias. Tudo bem, Luciano, nobre reitor? Eterno reitor. Obrigado. José Roberto Provese. Bom dia, Luciano. Eu quero dizer o seguinte: primeiro que tinha um carinho especial, te acho uma pessoa íntegra, uma pessoa muito ativa e uma energia muito bacana. Então é sempre bom, a gente não é ajudar não, é a gente poder dar impulso às pessoas que tem um perfil, que tem uma dinâmica, que tem uma vontade de fazer as coisas que você tem. Então, para mim, não foi ajudar, não. Eu sempre colaborei contigo no sentido porque eu vi em você e vejo como uma grata persona para fazer o bem, fazer as coisas acontecerem. Obrigado. A respeito desse ambiente aqui, desse local, dessas praças aqui, eu tenho uma lembrança histórica muito positiva. Quando eu era criança, por exemplo, né, pobre, lá no bairro de São João, isso aqui era o ponto de encontro, porque aqui existia, na verdade, um terminal de ônibus. Era aqui o terminal de ônibus de Itajaí, na década de 70. Né? E para gente que morava num bairro distante, tinha que vir
não tinha dinheiro, vinha a pé até aqui para pegar um ônibus até Cabeçudas, por exemplo, né, no final de semana, no domingo. Então isso aqui era um movimento incrível de pessoas, né, faziam filas, né, para embarcarem num ônibus da cidade, num ônibus coletivo, né, de transporte urbano. Então isso aqui tem memórias agradáveis para quem viveu aquela época, em termos de criança, por exemplo, que era um ponto de encontro, né, de muita gente, era festa. Passou um filme aí na sua cabeça, Passou um filme, exatamente. A respeito do livro, assim, eu quero dizer que eu divido ele com duas pessoas, né? Eu, no caso, que sou o protagonista da história, narrativa, né? E ao mesmo tempo com o Luiz Garcia, que é um jornalista que trabalhou comigo durante 8 anos. Sim. Uma pessoa incrivelmente inteligente, profissional, ético, né? Então o Luiz, ele trabalhou comigo no livro no sentido de a gente construir uma história, uma narrativa pudesse revelar os bastidores da instituição. E ele, como trabalhou comigo 8 anos como um ghostwriter, né, como uma pessoa que me iluminava nos discursos, então eu aproveitei, ele tinha proposto fazer esse trabalho comigo lá atrás, no meu último dia de reitor em 2010, né, e ele me deixou um boneco de um livro e eu guardei aquilo e resolvi guardar aquele livro e deixar para mais adiante, se é que eu viesse a escrever esse livro, contar a história, porque eu não queria atrapalhar a gestão do professor Mário César dos Santos, né? Ele reitou por 8 anos também, de 2010 a 2018, né? Evidentemente que a gente não queria confrontar, né? Influenciar, trazer uma história que pudesse ser comparativa. Então a minha história é uma história narrada na primeira pessoa. Muitas pessoas, evidentemente milhares de pessoas participaram dessa história, mas eu tive que assumir, na verdade, o compromisso e também o enredo de falar na primeira pessoa, porque às vezes as pessoas não querem se sentir, dizer, ele contou aquela história falando nós, né? E aí de repente não é o nós, não é bem assim. Então é melhor assumir o risco, né? E é uma história verossímil, né? Palavras minhas, né? Diretas do senhor. Então uma história que foi contada, ela foi narrada, levou praticamente quase um ano para a gente reconstituir toda uma memória, porque a gente trabalha com datas, com números, né? E é um livro que tem uma... assim, a narrativa ela é gostosa, porque o Luiz, ele conseguiu captar, né, tanto a minha fala, mas também ao mesmo tempo conseguiu captar a intenção do leitor. Ou seja, o leitor vai lendo, ele vai percebendo que ela é uma história instigante, porque ela trabalha com meandros, né, da parte interna da instituição, da universidade, com as pessoas, e também a parte externa, que é a parte política, aquilo que envolve o entorno dela. Então, ele conseguiu captar isso aí, a gente conseguiu traduzir, e foram alguns encontros para poder trazer uma história que, ao meu entender, ela marca um papel fundamental em termos de universidade, porque eu acompanhei e tenho tido, no Brasil, não tem nenhum livro que traduza em termos de universidade essa questão da intimidade institucional. Tão particular? Tão particular. Bom, o senhor vivenciou aí 8 anos como reitor da Univale, hoje está presente ao nobre e magnífico reitor Mário César dos Santos. Esse ano teremos eleições para um novo reitor ou reitora da Univale. Voltando ao passado, quando o senhor voltou aqui às suas origens de infância, para chegar até o patamar de reitor, o senhor foi secretário municipal de educação, teve uma trajetória brilhante de estudos na Europa, começou bem cedo? Sim, o livro também traz, o livro é uma narrativa da minha vida inicialmente de infância, mas rapidamente chegando, porque eu queria mostrar no livro, nessa história, que os desafios que foram enormes de São Grande na universidade, ele existe do indivíduo uma percepção de mundo, a coragem que é fundamental, o que faz dele uma pessoa encarar todos esses desafios. E eu tenho assim comigo que a minha infância, ela foi uma infância que promoveu para mim a vida, né, condições de encarar os desafios, né? Eu tive uma infância muito difícil, ela foi uma infância muito dura, né, em todos os aspectos, né? Então eu acredito que a minha infância serviu como um catalisador para poder enfrentar os desafios que a Univale teve naquele momento, e eu pude enfrentar, evidentemente, com uma equipe fantástica, mas sempre o reitor, o líder, ele é o protagonista principal para levar as pancadas, né? Muito bem, Provese, de acordo com aqui a descrição que a gente recebe do livro, a gestão de um sonho narra em primeira pessoa, como o senhor disse no início da entrevista, as principais ações que foram implementadas para reverter o quadro orçamentário da Univale e também desarmar algumas bombas relógio
como o sistema previdenciário e o plano de carreira, que viriam mais tarde a onerar severamente as contas da instituição se não fossem revistos. Eu entrevistei recentemente o reitor Mário César dos Santos e no final do ano passado houve aquela polêmica envolvendo aí essa crise também orçamentária. Parece que aquilo que o senhor reviveu caiu também no colo do reitor Mário César e do próximo reitor que vai ser contemplado aí com toda a sua nova diretoria, talvez receba também uma surpresa nesse sentido. Hoje o Brasil vive problemas na segurança, na saúde, economicamente falando, politicamente, então não precisamos nem perder tempo com isso. Sim, claro. Mas na educação, que é o alicerce de tudo, a gente fica muito entristecido. O senhor que não é só os 8 anos aqui, né, como gestor, sim, mas claro, deve ter visto muitas coisas aí enfocando a educação, e até hoje a gente fica triste quando vê que o Brasil ainda no mundo é o país no ranking 86 em aprimoramento educacional. Não estamos nem nos 10. Para vocês, gestores, educadores, acho que né? Não vai? Assim, então, o ponto alto deste livro é que a gente trabalha a questão de uma crise institucional que teve um aspecto financeiro e econômico, evidentemente, e eu trato a questão pontualmente, e eu acho que eu fui muito responsável, a gente foi muito responsável porque eu não queria dizer que a gestão que nós assumimos na época, do Dr. Vilela, ela tinha sido uma gestão que transferiu o problema somente, não. Havia uma questão muito grave naquela época, que era a econômica e financeira da instituição, havia uma questão econômica externa muito grande também, havia uma questão de uma inadimplência muito alta por conta de relapsos de pagamentos de alunos que não pagavam a mensalidade, então... Tinha até um volume considerável de matrículas, sim, né? Claro, nós tínhamos na época 30% de alunos que não pagavam, na verdade. Então, assim, havia toda uma questão gerencial que criou esse caos. Mas eu nunca transferi, não permiti também na época que fosse, olha, o problema é do ex-reitor Vilela. Eu não admitia isso. Eu preservava, porque é o seguinte, havia uma conjuntura instalada, a universidade cresceu, ficou isso grande. Isso tem muito na política, né? Tem. O problema fica e sempre pro ex-prefeito. Transferir para o ex, né? Então, assim, eu preservei isso e tinha muito claro, e não admitia no grupo nosso de trabalho que fosse colocado isso como, vamos esquecer o passado e vamos para frente. Nós temos que administrar o presente porque a frente ele é desafiadora, né? Então, havia uma questão que a Vale tinha ficado muito grande, né? Haviam novos players no mercado, concorrência aparecendo, então nós tínhamos que administrar um contexto interno e externo. Então, eu deixei isso muito claro. Eu acho que havia sim uma herança de dívida, mas que ela é uma consequência do crescimento da instituição. Ela ficou grande demais. Então, e nós conseguimos, graças a Deus, resolver dentro de um prazo determinado, de uma boa conduta, de uma conversa coletiva, participativa. Várias coisas foram discutidas com o Ministério Público, olha, nós temos que tomar uma decisão para cá, precisamos que vocês entendam isso. Então, houve, na verdade, uma gestão que houve colaborações. E esta crise que havia no momento era uma crise nacional também. A educação que a gente entende hoje no Brasil é que dizem que falta dinheiro. Falta dinheiro, não, acho que há desperdício de dinheiro no orçamento da União, que transfere para os municípios e para os estados. Existe, eu diria que se os recursos fossem bem gerenciados, bem administrados, se faria muito mais do que tem. Tá vendo? Então, não é aumentar o percentual do PIB para a educação brasileira, né? Não vai, nesse modelo de gestão brasileira hoje, não resolve, há desperdícios, a máquina ficou gigante, então se gasta muito com a atividade de meio, né, e o aluno recebe muito pouco em termos de resultado. Então, a verdade é que a gente não vai ter uma fórmula enquanto não houver um ajuste na questão do modelo político nacional, né, da questão federativa, que ela é complicada, porque ela é muito cara, onerosa para o cidadão, né, e ao desperdício. Então, essa questão tem que ser revista e ela tem que ser atacada. Mas a gente não vê nenhuma ação efetiva no âmbito da política nacional de querer encarar essa questão como um fator que ela é resolutiva. Os países que resolveram essa questão lá há 30 anos atrás passaram o Brasil rapidamente. Você vê Singapura, vê a Coreia, vê... Então, na hora de mudar tudo, né? Então, esses países estavam lá atrás, muito atrás do Brasil, hoje estão na frente porque a educação passou para ser um investimento, mas calculado, né, com objetivo, e isso se resolve, mas é vontade política. No caso da instituição da Univale, quando nós em 2002, nós tínhamos um desafio que era tirar a instituição de uma crise, e tiramos ela. Levou quanto tempo? Levou 7 anos. De 8 anos que eu tive à frente, levou 7 anos para a gente mudar uma cultura,
nós tivemos que ter uma cultura nova na instituição, em todos os aspectos, né? De gestão, de novos alunos, de comportamento, de atitudes. Então, essa mudança, e o meu cálculo sempre seria, a partir do 5º ano a gente começa a ter uma percepção de que a instituição está numa outra cultura, em toda ela, né? E a gente passa a viver um outro momento. Mas foram 7 anos, né? Porque as dívidas eram pesadas, no sentido de dívidas institucionais que a gente tem que resolver. Mas o importante que eu coloco no livro, que a gente objetivou a qualidade. Ou seja, a Univale passou a despontar na qualidade. Se hoje ela está entre as melhores da América Latina, do Brasil, é porque a gente pautou a semente de que vamos atacar uma crise financeira, orçamentária, mas ao mesmo tempo nós temos que ter o seguinte, o foco para a qualidade. Nós temos que dar qualidade. E hoje a Univale ela permeia aí belíssimos rankings no cenário brasileiro, figurando sempre entre os 5 primeiras posições em vários rankings do Brasil, sempre sobrevivendo e batendo de frente com essa crise institucional, orçamentária que seja. Provezi, eu acho que você deu início a essa aptidão sua e a gente já aguarda uma segunda edição, talvez você enfoque um outro lado da sua trajetória de vida, da universidade. Eu quero falar com você que nos assiste agora aqui, ó, que esse livro, José Roberto Provezi, nosso autor, em depoimento a Luiz Garcia, jornalista de grande renome profissional, fizeram uma parceria belíssima que é esse livro, A Gestão de um Sonho, tá certo? Ele pode ser adquirido aqui no rodapé do vídeo através desse contato e lembrando que toda a arrecadação, toda a verba oriunda dos livros serão destinados, vê se estou correto, à Associação das Voluntárias pela Infância Saudável, a Avisa, uma entidade que presta apoio direto ao Hospital Universitário Pequeno Anjo. Abraço para sua esposa Átila também, que faz um belíssimo trabalho lá no hospital. E olha, sua bastante, né? Perfeitamente. Obrigado. Sucesso. Obrigado, Luciano. Fico feliz 2018 para vocês. Para todos nós, né? Nós tivemos um ano repleto de realizações, de mudanças do ambiente político, da crise brasileira, que a gente volta revigorado, com a energia, enfim, que o Brasil reencontre novamente o seu rumo, a paz, a economia, a vida das pessoas, e que a gente possa ter sucesso e saúde longa para poder desafiar essas questões. Entre tantos erros e acertos que a gente comete nessa vida, né? A gente aprende muito. Parabéns ao nosso inesquecível reitor Edson Vilela, que fez um trabalho belíssimo, um senhor que esteve 8 anos à frente da Univale, hoje está ainda nas mãos do nosso reitor Mário César dos Santos. Para os futuros reitores que estarão vindo, sempre há uma solução. Eu acho que o caminho é esse, né? Perfeitamente. Conversa com todo mundo, sejam humildes. Problemas na vida, na família tem, nos amigos tem, na sociedade tem, na vida inteira tem. Pensa certo que dá tudo certo. Provezi, sucesso. Um abraço para você, não. Espero a próxima edição, hein? Ok, obrigado. Eu, o ex-reitor José Roberto Provezi, encerramos o programa de hoje, desejando a todos uma ótima semana pela frente. Muito obrigado pelas mais de 20 mil visualizações aqui em nosso programa. A gente retorna em breve. Até! Faz tempo que nós conhecemos você. Agora, a gente quer que você também nos conheça. Sorria. Há 20 anos, nós somos a Coringa. Esta maçã vai viajar milhares de quilômetros. E para chegar fresquinha a outro lugar do planeta, vai passar por muitos caminhos. A infraestrutura e a tecnologia da Portonave ajudam isso a acontecer. Afinal, somos um terminal portuário privado que busca a cada dia a própria superação para entregar satisfação em todos os continentes. O compromisso de qualquer profissional da área veterinária é promover a saúde dos animais. É por isso que eu sempre recomendo alimentos Dalpet. Ela é uma linha completa para cães que possui ricos ingredientes. É fácil de perceber por que Dalpet é tão recomendada. Veja no verso da embalagem e compare as altas e ideais concentrações de proteínas com as outras marcas. Faça o teste com seu cão. Dalpet é de alta qualidade e você não paga mais por isso. Dalpet, à altura das grandes marcas, por um preço justo. O mundo precisa de novas ideias.
O mundo precisa de você para fazer elas acontecerem. Venha estudar na Univale, uma das melhores universidades da América Latina, segundo o Times Higher Education. São 80 cursos de graduação e os mais qualificados professores do estado. Seja a diferença. Univale. Inscrições abertas.